Recadinho rápido aqui, antes da gente falar do vídeo, amanhã, dia 1º de março, a gente vai fazer uma live à tarde para comentar as coisas que aconteceram nesse evento aí, inclusive a lambança que o árbitro fez aí na luta do Cutelabra contra o Ankalaev. Cara, meu Deus do céu, dá vontade de falar disso agora, mas não, vai ser amanhã na live. Acompanhe a gente nas redes sociais para não perder nada. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. E no vídeo de hoje vamos falar aí dos resultados do UFC que aconteceu nesse final de semana. E a luta principal, a gente teve aí Deiveson Figueiredo contra Joseph Benavidez, valendo o cinturão peso mosca masculino do UFC só pro Benavidez, porque o Deiveson Figueiredo não bateu o peso, ficou mais de 1 quilo acima do limite. A gente fez vídeo explicando toda essa situação, tem link aqui em cima, é só você clicar aí pra assistir. Mas o fato é que o Deiveson foi lá e fez um excelente combate e conseguiu uma vitória incontestável sobre o Benavidez, e a categoria continua sem campeão. Mas antes de falar dessa embolação toda da categoria, eu acho que é justo a gente falar pelo menos agora da performance do Deiveson Figueiredo nessa noite. Ela realmente foi fenomenal, né? Na minha opinião, foi a melhor apresentação que o Deiveson fez desde que ele estreou dentro do UFC. Foi uma luta onde ele mostrou que ele corrigiu todas as falhas que ele vinha mostrando até esse momento. Falha, inclusive, que levou ele a ser derrotado pelo Jussier Formiga, né? Que aproveitou as quedas, conseguiu capitalizar em cima daquilo ali. Ele falou que iria aprender com esses erros e que não iria cometer mais. E eu tinha as minhas dúvidas, porque agora ele ia enfrentar um cara que o Benavidez é muito mais wrestler do que o Formiga, então eu tava com muita receio dessa luta ficar no chão o tempo inteiro, mas não foi esse Deiveson Figueiredo que a gente viu lá, foi um Deiveson muito mais atento, que não tava super agressivo, né, ele tava na verdade, ao contrário do que a gente viu nas lutas deles anteriores, muito mais cadenciado, muito mais preocupado com manter a distância segura, né, controlando melhor a forma com que a luta estava acontecendo, e isso na verdade deixou o Benavidez até um pouco perdido ali, né, então ele fez um excelente primeiro round, levou a luta pro solo inclusive, e meu amigo, eu não sei como o Benavidez não bateu para aquela chave de braço. O braço dele entortou completamente e eu falei, inclusive, conversei com a galera antes aqui, eu falei, ó, na hora que o corpo do Benavidez esfriar, o braço dele vai doer pra caramba, porque se não quebrou alguma coisa ali, vai estar uma luxação sinistra. Mas voltou ainda melhor pro segundo round, o Deiveson tava lá bem controlando bem a distância novamente, até que realmente veio aquele diretaço e ele finalizou a conta. Então, tirando, né, a falta de profissionalismo, de não ter batido o peso, etc., o que é eu fico bem triste com isso, porque a gente poderia estar com um campeão brasileiro agora nessa categoria. Cara, foi uma performance realmente excepcional. Realmente, eu concordo com o Lenner, eu acho que o fato dele ter derrubado o Benavidez surpreendeu demais. O Deiveson é um cara que tem uma trocação que ele vai pra cima, é muito agressivo, e nessa luta ele tava esperando pra contragolpear o Benavidez, e o Benavidez, tipo, que eu não me preparei pra um cara que contra-golpeia e me derruba. O que tá acontecendo? Trocaram um lutador? Então, o tipo de performance que o Deiveson tava fazendo confundiu eu acho também, confundiu bem o Benavidez. Ele levou o primeiro round com clareza. No segundo round, no embolo entre eles ali, eu percebi que logo na sequência o Benavidez passou a mão na cabeça, estava escorrendo bastante sangue. Me deu a impressão de que eles deram uma cabeçada ali. E, inclusive, o Deiveson Figueiredo falou isso na entrevista para o Junto. Você acredita que eu dei uma cabeçada nele? Então, teve um choque não intencional de cabeças ali. Não era para acontecer nada. Talvez, se o árbitro tivesse percebido, talvez parasse ali pra galera dar uma respirada e depois voltar, mas o fato é que quando bate a cabeça os dois ficam tontos, né? E só que o Benavidez parece que sentiu mais, ficou um pouquinho parado ali, e aquele milissegundo que ele ficou parado foi o suficiente pro Deiveson Figueiredo encontrar uma brecha no meio da guarda, mandar aquele golpe direto e nocautear completamente o Benavidez. Então é uma performance impressionante, mas que acaba não levando a um lugar muito bom, né? Porque você tem uma vitória em que você não bateu peso, você não é o campeão. E a categoria é uma categoria muito embolada, é uma categoria que tem problemas de venda de pay-per-view, é uma categoria que já ficou arriscada de ser finalizada várias vezes e agora ficando um longo período sem campeão, o que vai acontecer? É muito complicado, né? O Dana White, para quem não lembra, já tem há muito tempo conversando e desconversando sobre se essa categoria vai permanecer, não vai. Eu vou te falar que ele teve talvez a maior chance da vida dele de fazer isso quando o Cerrudo abriu mão do cinturão ali. Cara, tá saindo o cara que mais vendia pay-per-view da categoria e ele provavelmente não vai voltar.
não tem campeão. Acho que tá na hora de fechar. E ele acabou não fechando. Só que aí, cara, cada vez mais você vai cutucando a onça ali, falando, cara, aí eu tô tentando e não tô conseguindo. Daí ele ficou realmente revoltado com a postura do Davidson Figueiredo, porque, como a gente falou, a gente elogiou a performance dele, mas realmente foi uma falta de profissionalismo, né? Você não chega pra maior luta da sua carreira, e é triste ver isso porque, o Davidson nunca teve problema pra cortar esse peso, ele nunca mostrou essa dificuldade toda. E chegar pra luta mais importante e não conseguir por mais de 1 quilo, então, eu fico muito chateado com a situação. O Dana White, obviamente, ficou muito puto. E eu aposto pra vocês que o Dana White devia estar torcendo absurdamente pro Benavidez ganhar essa luta, porque é um cara já conhecido, é um cara antigo da categoria, que o público americano conhece. E agora a gente termina essa luta com a categoria no mesmo lugar que ela estava antes dessa luta acontecer. O que definitivamente não era o que o Dana White estava esperando que aconteceria. Então, a gente tem agora um problema sério de que... Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer... o quão puto o Dana White tá com o Davidson Figueiredo. É puto o suficiente pra falar, meu amigo, você não vai ter chance de disputar esse cinturão, vacante ou não, pelo menos por umas 2 lutas agora, porque você fez cagada aqui. Ou não, cara, essa luta foi realmente impressionante, ele venceu de forma muito contundente um dos caras mais duros da categoria, e eu não tenho como negar uma luta pra esse cara, a próxima, que já não seja novamente pelo cinturão, até porque é a primeira vez que ele comete esse erro, não é algo recorrente na carreira do Davidson. A gente tá levando em consideração esses 2 putos, tirando já em consideração que ele fica extremamente puto e encerrar a categoria. Então, digamos que a categoria continue, qual o tipo de punição que ele vai dar pro Davidson Figueiredo? Ele pode falar assim, o cara não bateu, mas é muito bom, ou pelo menos vendeu, que querendo ou não, o Davidson Figueiredo não bateu peso na disputa de cinturão, ele virou notícia mundial. Aí ele vence desse jeito, ele virou notícia mundial de novo. Então pode ser que ele passe a vender mais, e isso seja bom de alguma forma, né? Então pode isso acontecer. Mas quando você fala assim, o Davidson Figueiredo vai enfrentar quem? Quem é o outro nome que tá lá, né? Provavelmente o Davidson vai ficar como primeiro do ranking agora, o Joseph Benavidez vai dar uma descida, mas quem são os outros nomes que estão ali no embolo? A gente tem Jussier Formiga, que vem de derrota pro Benavidez e vai fazer uma luta contra o Pantoja. Breno Moreno. Desculpa, contra o Breno Moreno, que é o 5º do ranking, ou seja, que é daqui a 2 semanas. Então, quem é Formiga e Pantoja, e Formiga e Breno Moreno para vender pay-per-view, né? Como atletas, são ótimos atletas, mas a gente tem que lembrar que a gente tem outros critérios aí para poder fazer essa fila andar. Por outro lado, a gente tem o Pantoja, que teve uma derrota e depois disso fez uma vitória aí em cima do Matt Channel, acho que é o 10º do ranking, que, tipo, daí que você venceu esse cara que tá lá atrás e ninguém sabe quem é. Então, quem é o adversário que vai vender pay-per-view? Você vê como fica complicado essa categoria se você tirar o Benavidez e se você tirar o Henry Cejudo? Não tem muito adversário. Se o Dana White quiser punir o Davidson Figueiredo, fala assim, o Davidson Figueiredo, você vai ficar no escanteio. Então fala o seguinte, vamos pegar o vencedor de Formiga contra Breno Moreno e colocar para lutar contra Pantoja pelo cinturão. Sério? Vai vender isso aonde? Em que card você vai colocar essa luta? Então, do ponto de vista de meritocracia, a gente tem vários atletas ali muito bons e que merecem disputar o cinturão. Do ponto de vista de venda de pay-per-view, a galera não se promove muito bem e o público americano, que é o maior público do UFC, não compra muito bem. Então, a situação é muito complicada. Lembrando que se você for olhar todo mundo fora do top 5, eu garanto pra vocês que vocês não vão conhecer muitos deles, porque... Não é me gabando não, mas a gente tem que acompanhar o UFC toda semana para poder gravar vídeo aqui para vocês. E tem nomes aqui que eu não faço ideia de quem seja. É uma categoria muito rasa, com nomes muito novos. Enfim, é complicado, né? Eu vou falar que eu acredito que ter, por exemplo, o Davidson Figueiredo como campeão é até interessante para o UFC do ponto de vista estratégico, né? O mercado americano é o maior, mas o brasileiro sempre foi um mercado também muito grande. Muito grande. Continua sendo, né? Existem a média de 3 a 4 eventos aqui por ano, às vezes. Só que antigamente tinha 3 a 4 eventos por ano quando tinham campeões, né, dentro do UFC. Brasileiros. E a gente não tem hoje. A gente tem o quê? Campeãs femininas, né? Os masculinos aí não estão conquistando esses cinturões e não estão conseguindo permanecer, pelo menos quando eles conquistam. Então, ter um Davidson Figueiredo, que é um cara vendável, um cara que o público brasileiro conhece muito mais o Davidson Figueiredo, por exemplo, do que o Jussier Formiga e o Pantoja. Na verdade, já vi muita gente achando que o Pantoja nem brasileiro era, achando que era espanhol ou mexicano. Então, tipo assim, são caras que não são muito conhecidos pelo público aqui. Então, eu acho
que o UFC ele não vai ter muita opção. Eu acho que apesar do Dana White estar puto com o Deiveson Figueiredo, ele vai ter que engolir o choro e vai ter que falar, eu não tenho outra chance. O cara fez uma puta de uma vitória contra um dos caras mais duros dessa categoria, que já disputou o cinturão já antigamente e ganhou de forma extremamente contundente. Tem que ser ele. Ele é o único viável. Então, se, por exemplo, o Jussier Formiga vence o Brandon Moreno na próxima luta, para quem não lembra, o Jussier Formiga venceu o Deiveson Figueiredo. Então, pelo menos tem uma rusga aí, tem uma história para vender, é uma luta interessante, pelo menos para o público de MMA mesmo. É interessante, olha, o Jussier Formiga ganhou do Deiveson Figueiredo usando quedas, e agora ele tá mais ligado e tal. O que será que vai acontecer nesse combate? Então, pode ser uma luta interessante para fazer, porque eu vou falar para vocês, qualquer outra opção não tem como, vai ter que ser uma luta de co-evento em algum evento principal relevante, porque fora o Deiveson Figueiredo, são lutas que, na minha opinião, não vendem absolutamente nada para um card numerado. Eu concordo, eu acho que é muito fraco. Uma outra opção aí que já do ponto de vista especulativo, bem longe, a gente vai ter Aldo enfrentando o Cerrudo. Pode ser, imagina, se o Aldo vence o Cerrudo pode falar assim, beleza, eu sou pequeno realmente, vou voltar para a categoria dos mochas. Ou ele pode ir lá e reerguer essa categoria, salvar a categoria por uma segunda vez, mas pro Cerrudo é ruim, não sei se ele tá afim de cortar esse peso, embora ele seja do tamanho dos caras da categoria mosca, ele tá bem confortável na categoria galo, então, enfim, teria que ser uma coisa muito acachapante para ele tomar essa decisão, mas também é possível. Sim. Vai que ele resolve fazer isso, é um nome pelo menos que vende nessa categoria e poderia dar um gás para ela sobreviver aí por um tempo a mais. O fato é que de agora até, sei lá, maio, junho, essa categoria continua no mesmo lugar que ela estava, que é um péssimo lugar, na corda bamba, e o Dana White está com a faca na mão aí para poder cortar a corda e jogar todo mundo no chão. Vamos torcer para a categoria que consiga se manter. E, cara, por fim, eu queria falar um pouco do Benavidez aqui, rapidamente, porque para quem já acompanha MMA há um pouco mais de tempo, sabe que o cara é uma lenda, pelo menos da categoria dos mais leves do UFC, né? É um cara que já tá aí desde o início, né? Ele, na verdade, junto com Demetrius Johnson, Ian McCall e outros nomes lá, fizeram as oitavas de final na época para chegar na final e descobrir quem seria o primeiro campeão da história dos pesos moscas do UFC. Chegou o Benavidez e o Demetrius Johnson na época na final, e o Demetrius Johnson acabou levando. O Benavidez teve mais uma chance contra o Demetrius Johnson, dessa vez ele foi nocauteado pelo Demetrius, e essa foi a terceira chance dele pelo cinturão. E é engraçado que toda vez que ele perde, ele continua destruindo todo mundo na frente dele, e ele sempre foi tipo o campeão sem coroa, né, dessa categoria. A verdade é essa. Pra quem não lembra, o Uriah Faber fazia muitos na categoria dos galos. Ele não conseguia bater o campeão nunca, mas ele sempre fazia filas enormes de vitória. E parece que o Benavidez ficou realmente chateado. Você vê que na entrevista pós-luta ele falou, cara, eu não sei nem o que falar. Eu tava, na verdade, na minha cabeça imaginando essa entrevista com você com a vitória. E, novamente, eu saí na parte derrotada. E, cara, parecia muito que ele tá pensando talvez até numa aposentadoria, porque ele vai ter que fazer o que agora para ter uma nova chance, entendeu? Então, eu fico chateado porque é um cara, gente boa pra caramba, pelo menos todos os colegas de academia, você fala que ele é genuinamente um cara top de conversar, etc. E sempre foi um lutador muito excepcional. E ver um cara excepcional como o Benavidez nunca ter chegado lá, é um negócio que me deixa um pouco triste, mas enfim, é o MMA, é um esporte duríssimo e de vez em quando é isso que acontece. Mas vamos ver se ele ainda tem gás pra queimar ali ou se vai ser a última luta que a gente vai ver na vida lutando. Ele tem 35 anos, eu acho que não vai ser a hora que ele vai parar ainda não, mas certamente tá mais perto de parar do que de continuar, tem mais lutas pela frente, né? Ele entrou aí pra um hall seleto, eu vou colocar a lista pra vocês aqui se eu encontrar, eu vi interessante, que é de atletas que disputaram o cinturão 3 vezes e perderam as 3 vezes. Não existe ninguém até hoje que disputou 4 vezes e perdeu as 4 vezes. Chance pra bater um recorde aí. Ele se igualou no recorde a mais uns 4 ou 5. Quem sabe ele não faz aí. Não, fazer isso, melhor ele vencer. Ele ganha, é né? melhor você ser campeão do que você ser o único cara que disputou 4 vezes e não ganhou nenhuma, né? Esse é um recorde muito, é o que nem o recorde do Ben Askren, né? É o cara que foi nocauteado mais rápido na história do UFC. É um recorde triste. Galera, de qualquer maneira, a gente falou de outros assuntos essa semana, tem vídeo pra caramba lá no canal. Se você não é inscrito e tá conhecendo a gente agora, se inscreva, o botão tá aqui embaixo. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais. Até mais.